O livro do profeta Sofonias, capítulo 3, no verso 14, diz: Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: Não temas, ó Sião, não te enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. O profeta Sofonias tem o nome, o significado, o Senhor esconde. Esse profeta era tataraneto do rei Ezequias. Ele profetizou durante o reinado do rei Josias, entre 639 a 609 a.C. Este rei Josias foi o último governante piedoso de Judá. E agora ele está marcando um período em que a iniquidade que antecedia esse período, especialmente pelo reinado de Manassés e Amon, o profeta Sofonias, que tinha um acesso ao palácio real, ele estava profetizando para Judá que haveria um dia, naquele dia, quando Deus estabeleceria o seu juízo e também Deus estaria restaurando o seu próprio povo. E uma das características desses versos que nós acabamos de ler é uma característica que encontramos tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Canta alegremente, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração. Isso é um modelo que nós devemos ter também para os nossos dias. É uma aplicação para as nossas vidas. O desejo de Deus que estejamos alegres, felizes na sua presença. O Senhor Jesus Cristo, quando iniciou o seu ministério aqui neste mundo, ele dizia as chamadas bem-aventuranças, que significa mais do que feliz. Infelizmente hoje, essa plenitude dessa alegria, desse regozijo, desta exultação, quase não se vê no povo de Deus. O apóstolo Paulo repetia isso na sua epístola aos Filipenses: Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. É uma alegria que não depende de fatores externos, não depende de estímulos de alguma pessoa que nos faça rir, mas é uma alegria de tudo aquilo que nós podemos perceber, podemos entender e ter a consciência daquilo que Deus fez por nós através do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. É perceber a história do povo de Israel narrada no Antigo Testamento e ver como Deus agiu com este povo, um povo que estava em aliança com o Senhor, um povo da onde nasceu o Salvador do mundo, que o próprio Senhor Jesus disse que a salvação viria pelos judeus.
Então nós vemos todos esse desencadeio das profecias, das coisas se cumprindo. Vemos agora o Senhor estabelecendo a sua igreja, a igreja primitiva. E quando o Senhor estabeleceu a sua igreja, um dos momentos mais importantes foi o momento da descida do Espírito Santo, conforme Atos capítulo 2, que eles foram revestidos de poder, línguas estranhas foram repartidas, e dessa maneira o povo se alegrou. Eu não vejo naqueles 120 irmãos, não posso imaginar pessoas tristes, pessoas desanimadas, pessoas sem compromisso com a obra do Senhor, pessoas simplesmente assistindo aquela manifestação sobrenatural de Deus através daquelas 120, conforme promessas do Senhor Jesus Cristo. Não posso ver pessoas de braços cruzados, pessoas indiferentes, mas eu imagino que aqueles 120 pessoas que estavam ali no cenáculo, elas foram tomadas por este poder sobrenatural que veio da parte de Deus, para que eles fossem testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E esse mesmo Deus, Ele não muda, Ele continua o mesmo. Ele quer que o seu povo esteja se alegrando, se regozijando. Por quê? Porque nós temos promessas. O Senhor tem sido fiel. O Senhor tem preservado a sua igreja. O Senhor tem proclamado através de pessoas como eu e você, pessoas fracas, pessoas falíveis, mas que o Senhor utiliza como meio para que o seu evangelho seja proclamado. Então o povo de Deus, ele deve se regozijar por causa da sua salvação. Recebemos uma grande salvação que não nos custou nada. Recebemos de graça, graciosamente, na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um presente. Quando você recebe um presente de uma pessoa querida, uma pessoa amável, você fica alegre, você não pode ficar triste. Seria uma desfeita para aquela pessoa que está te dando este presente. Então, nós recebemos este presente da parte de Deus, mas não correspondemos muitas das vezes com o sentimento desta alegria de receber esse presente que não nos custou nada. A alegria do nosso coração não deve ser uma reação carnal, é uma reação sobrenatural que resulta da atividade redentora em nossa vida. Se realmente entendemos este valor da redenção, esta restauração, esse nascer de novo, assim como o Senhor disse para Nicodemos, Nicodemos, importa nascer de novo. Quando recebemos esse novo nascimento, recebemos também um novo nome. O Senhor começa a escrever uma nova história na nossa vida. E dessa maneira, nossa reação é uma reação sobrenatural. Por quê? Porque nós somos super-homens? Não. Porque o Espírito Santo de Deus começa a habitar no nosso ser. Não é qualquer coisa, não é um espírito de filosofias que algumas seitas colocam, mas não é também um espírito maligno que vem para destruir, mas é o espírito da vida, é o Espírito de Deus que é colocado dentro de nós, e nós somos templos do Espírito Santo de Deus, e dessa maneira é uma reação sobrenatural que nós devemos deixar que o Espírito trabalhe em nossa vida. Mas quando nos condicionamos, mas quando reprimimos
com barreiras a ação desse Espírito Santo, isso fica inviável, fica improdutivo. Deus é um Deus que é cavalheiro. Ele não faz nada que não seja também correspondente com as nossas vontades. Muitas pessoas, então, não permitem esse agir de Deus nas suas vidas. E dessa maneira, nós não temos esse regozijo perfeito. O regozijo, ele vem porque nós somos perdoados e não mais castigados pelos nossos pecados. O verso 15, o profeta diz: o Senhor afastou os seus juízos. Então, nós estávamos debaixo de uma condenação, estávamos debaixo da ira de Deus, como o apóstolo Paulo fala em suas epístolas. Mas o Senhor afastou os seus juízos através da obra que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário. Nosso inimigo, ele já foi libertado. Fomos libertados da escravidão de Satanás e do pecado. É o que diz esse verso 15: exterminou o teu inimigo. Então o rei de Israel está no meio de ti, tu não verás mais mal algum. O Senhor reina nas nossas vidas e dessa maneira nós somos libertos pelo Senhor. O inimigo já não tem mais atividade sobre as nossas vidas se nós estamos em Cristo. A palavra de Deus diz que é maior o que está conosco do que o que está no mundo. Temos essa garantia da graça de Deus nas nossas vidas. Deus está conosco e nos dá sua comunhão, nos dá a sua graça, nos dá a sua ajuda durante a nossa vida. É o que o profeta está falando aqui nesses versos 14, 15, 16 e 17. O Senhor, ele concede esta graça. O livro aos Hebreus, no seu capítulo 4 e no seu verso 16, diz: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Infelizmente, hoje, essa confiança ao trono da graça tem tantos empecilhos. Pouco caso, infelizmente, muitas pessoas fazem. Seus negócios, seus lazeres estão acima dessa chegar ao trono da graça com confiança. Quando nós oramos, quando nós buscamos a casa do Senhor, quando nós estamos com o nosso coração inteiramente voltado para esse trono da graça, realmente a misericórdia vem, a graça vem, e quando passamos por algum infortúnio, nós temos a certeza que o Senhor, ele nos ajuda nesse tempo de tantas necessidades que nós podemos passar. Nós somos objetos do grande amor e deleite de Deus. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. Aí está uma palavra maravilhosa que o profeta nos diz: ele se deleitará com alegria. Já pensou, você, prezado ouvinte, fazer o coração de Deus se alegrar? O salmista dizia no Salmo 37, verso 4, agrada-te do Senhor, faça o Senhor se alegrar contigo, e Ele concederá os desejos do vosso coração. O Senhor, Ele dá para nós esse deleite com alegria. E dessa maneira, essas condições
prévias de exultação acham-se à disposição daqueles que têm pleno conhecimento do que Deus tem feito em nosso favor mediante ao seu Filho, e já podem viver uma pequena amostra do que será no céu. Nós estamos simplesmente sendo preparados para morar nas mansões celestiais. O céu, ele não começa simplesmente quando nós partimos deste mundo. O céu não começa simplesmente com a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas o que a Bíblia nos fala é que nós já podemos viver o céu agora. O céu, esse lugar que o Senhor tem preparado, como ele disse em João capítulo 14, vou preparar-vos lugar, e quando eu for, voltarei, para que vocês estejam aonde eu estiver. Você, quando vai participar de um casamento, existem todos os preparativos, mas antes do casamento, os noivos já estão alegres. E nós somos a igreja do Senhor, nós somos a noiva de Cristo. O nosso estado tem que ser um estado de alegria. Nenhum noivo, nenhuma noiva, nesses momentos de preparativos, estão tristes, mas estão na expectativa desse grande dia. Assim, a igreja do Senhor, ela deve ser uma igreja alegre, uma igreja que esteja adorando ao Senhor na beleza da sua santidade, para que realmente nós tenhamos esse pleno conhecimento de Deus, que é feito através do seu Filho. O apóstolo Paulo diz aos Efésios, capítulo 1, verso 17 e 18, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então isso é algo que está à nossa disposição, é o que Paulo fala. Nós precisamos ter os nossos olhos iluminados do nosso entendimento, para que realmente tenhamos um entendimento claro, não um entendimento místico como muitos querem apregoar, mas um conhecimento que venha da palavra do Senhor, o espírito de sabedoria e de revelação que Deus, ele encobre aos sábios deste mundo, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, mas ele revela aos pequeninos. Paulo também diz em Efésios 3, 16 a 20, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensando, segundo o poder que em nós opera. Aí encontramos essas afirmações que são possíveis, são plausíveis para nós alcançarmos. E nossa alegria, um dia, chegará ao clímax, no dia em que Deus manifestar plenamente a sua glória e majestade sobre essa terra. E isso o profeta Isaías, ele pôde dizer
no capítulo 35, o ermo exultará, o solitário, o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Então será um momento onde a plenitude de Deus, ela haverá. E nós, diz aqui o verso 10 do capítulo 35 de Isaías, e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Por isso, prezado ouvinte, é momento de regozijar e exultar, porque grande salvação o Senhor tem nos oferecido. O profeta termina o seu livro no capítulo 3 de Sofonias, verso 20, ele diz assim: naquele tempo, vos trarei naquele tempo, vos recolherei certamente, vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Que Deus possa te dar esse entendimento, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele veio, Ele manifestou o seu poder. Quando o Senhor curou um paralítico, durante lá no lago de Genezaré, Mateus capítulo 9, verso 8, depois da cura, diz o texto, e a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. O Senhor, Ele vive. O Senhor prometeu estar conosco. Então, se o Senhor está conosco, a nossa alegria deve ser completa, plena, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Abra os olhos dos seus entendimentos, sejam iluminados, para que a verdadeira alegria da salvação esteja no seu coração. Senhor, concede esse regozijo, essa exultação do poder do teu nome, da tua ação, do fato do Senhor ter morrido por nós lá na cruz do Calvário, no coração desses ouvintes. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.